Oi, nesse vídeo vou comentar um pouco sobre qual metodologia utilizar para fazer o atendimento do item 1.5 da NR1, a avaliação dos riscos ambientais, para fazer a gradação, se você utiliza matriz e qual tipo de matriz utilizar. Então, nesse vídeo eu vou te apresentar 3 metodologias diferentes, né, que utiliza a ferramenta de matrizes. Uma é a metodologia adotada pelo sistema ESO, é um software de SST bem conhecido aí no mercado. A metodologia utilizada por nós da EDL, Segurança do Trabalho, em 2023, para fazer a gradação e a avaliação dos riscos dos PGRs que nós elaboramos para os nossos clientes. E também uma ferramenta, uma proposta de matriz, concebida por alguns auditores fiscais em um estudo realizado em 2023 e apresentado na revista da Inspeção do Trabalho em 2023. Então eu vou te apresentar essas 3 ferramentas nesse vídeo e no final a gente vai comentar sobre qual a melhor ferramenta ou qual a mais adequada para se utilizar, se existe alguma melhor ferramenta e qual que você deve utilizar em suas avaliações de risco. Oi, tudo bem? Eu sei que você está ansioso ou ansiosa para ir logo para o conteúdo do vídeo, mas deixa eu me apresentar caso você ainda não me conheça. Meu nome é Alessandro, sou técnico engenheiro de segurança do trabalho e o seu amigo consultor aqui na IDL. Vamos logo direto ao conteúdo do vídeo, mas se você gostar desse vídeo, no final deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito e compartilhe com algum colega que possa se beneficiar desse assunto. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Pronto, então recapitulando, nesse vídeo eu vou apresentar 3 exemplos de metodologia, como eu mencionei anteriormente. A primeira metodologia é a adotada pelo sistema ESO, que é um software de gestão de SST bem conhecido no mercado, e ele, diferentemente de outros softwares, por exemplo, o SOC, que também é um dos grandes softwares de gestão de SST do mercado e muito conhecido, ele não traz um modelo do próprio sistema, né? Ele deixa em aberto para os próprios usuários elaborarem suas matrizes. Já o ESO ele traz uma metodologia que foi desenvolvida pelo pessoal de desenvolvimento, né? Pela equipe de desenvolvimento do próprio sistema ESO, e essa metodologia é divulgada aí na internet, tem no site do próprio software. Então, é aberto aí a divulgação. A metodologia da EDL, que a gente adotou em 2023 para avaliar os riscos da maioria dos programas dos PGRs que elaboramos, né? Não foram todos os clientes que a gente utilizou essa metodologia, mas foi uma metodologia que a gente se baseou na própria metodologia do ESO e em outras metodologias aí que são divulgadas e que são conhecidas, e aí a gente desenvolveu a nossa própria metodologia, eu vou mostrar aqui para vocês também, e por último a metodologia proposta num estudo de alguns auditores fiscais do trabalho, e eles escreveram um artigo trazendo uma proposta de metodologia, né, de matriz, para atender o item 1.5 da NR1, da análise de riscos. E, segundo eles, essa metodologia avaliou outras metodologias existentes e bem conhecidas aí no mercado, de instituições renomadas, como a AIA, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí eles chegaram nessa conclusão, trazendo uma adaptação, uma roupagem nova, usando pontos positivos das metodologias já conhecidas. Então, ele traz essa proposta, eu vou mostrar para vocês também ao final. Antes de iniciarmos, é importante salientar que a própria NR1, né, no item 1.5, ela traz aí alguns subitens que trata dessa questão de como que deve ser. Ela deixa aberto, né, essa parte aqui eu até grifei aí, circulei em vermelho o item 1.5.4.4.2.1, que diz que a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Ou seja, isso aí fica a critério da empresa, do empregador, selecionar isso, que normalmente ele vai delegar para o profissional que vai fazer essa avaliação, né? Então, isso aí fica a critério da empresa. E fala também que no subitem anterior a esse,
eu grifei ali também, que para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, ou seja, deve ser graduado, né, o nível de risco ocupacional para cada risco identificado, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, ou seja, então tem aí o critério da severidade, que a gente não deve fugir disso, com o cruzamento com a probabilidade, que é o segundo critério aí, probabilidade ou chance da sua ocorrência, né? Deixei grifado também o item 1.5.4.4.3, que diz que a gradação da severidade das lesões ou agravo à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados, e também o subitem 1.5.4.4.4, que diz que a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde deve levar em conta. E aí tem 4 critérios: os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas pela empresa, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9. Então, a gente não pode fugir disso aí, né? Independentemente da ferramenta ou matriz que você vai utilizar, se você optar por utilizar uma ferramenta de matrizes, a gente deve seguir esses critérios aí, ou pelo menos ficar mais próximo de atender a esses critérios exigidos aí pela NR1. Então, para a primeira matriz, a matriz do sistema ESO. Antes disso, eu vou até mostrar para vocês aqui, finalizar aqui a apresentação, ó. A matriz do sistema ESO, no site, se eu não me engano, tem um local onde você pode baixar esse material aqui. Que ele traz qual é a metodologia utilizada pelo sistema ESO. Aí traz as matrizes aqui, eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco mais detalhado, tá? Então tá tudo aqui explicado. O artigo que eu mencionei é esse artigo aqui, com o título de Matriz de Nível de Risco Ocupacional, a proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da norma regulamentadora número 1. Isso aqui foi publicado em 2023, ano passado, né, na revista da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, é esse artigo aqui, a metodologia proposta por eles, eu trago também no terceiro modelo que eu vou mostrar para vocês, está nesse artigo aqui. E, por último, tem também o modelo proposto no nosso PGR de 2023, né? Na maioria dos clientes a gente utilizou essa metodologia, que foi uma adaptação, claro, usamos como base aí a metodologia do sistema ESO, outras metodologias também, criamos essa metodologia aqui, que também tem o princípio de matrizes. Eu vou mostrar também para vocês aqui. No sistema ESO, ele traz 2 matrizes principais, que é a matriz 1, essa matriz aqui no esquema 5x5, porque as matrizes elas podem ter várias configurações. A matriz 5x5, ela pode ser 4x4, pode ser 3x3, 5x4, 5x3, enfim. A matriz 1 do sistema ESO, que é a principal que eles usam, é essa matriz 5x5 aqui, que traz aqui de severidade 5 níveis, né, de severidade: leve, menor, moderada, maior e extrema. E da probabilidade traz também 5 níveis: rara, pouco provável, possível, provável e muito provável. E aí, com base nisso, nesse cruzamento, a gente tem aí 5 níveis de risco, né? 5 gradações de risco. O risco trivial, o risco tolerável, o moderado, o substancial e o intolerável. Daqui a pouco eu vou detalhar o que está relacionado a cada nível desse de severidade e o que está relacionado também com cada nível de probabilidade. A segunda matriz que eles têm é essa matriz aqui, que é uma matriz 3x5. Ela é baseada na OSHA 18001, essa matriz BS 8800. Eles retiraram de lá. Ela tem 3 níveis de severidade, que é levemente prejudicial, prejudicial, extremamente prejudicial, e tem 5 níveis de probabilidade: desprezível, pequena, moderada, significante e excessiva. E aí, são 5 gradações de risco também, do trivial até o intolerável, como no exemplo, como na matriz anterior. As estimativas do ESO, quanto à gradação da probabilidade, segundo eles, está baseado na NR1, eles têm do índice 1 ao 5, né, já que é uma matriz 5x5, a principal que eles usam. Na categoria exposição a níveis muito baixos, aqui são para exposições quantitativas, tá? Embora esteja aqui estimativa qualitativa no sistema, acho que teve esse erro aí de digitação deles, mas
aqui está para gradações de agentes de riscos quantitativos, né? Aí ele fala que o nível 1, possivelmente exposições a níveis muito baixos, vai estar aí em exposições menor do que 10% do limite de exposição ocupacional. No nível 2, exposição baixa, exposições entre 10% e 50% do LEO, né, o limite de exposição ocupacional. No 3, exposições maiores que 50% e menores do que 100% do LEO. No nível 4, exposição excessiva, maiores do que 100% até 500% do limite de exposição ocupacional. E a última exposição muito excessiva são exposições superiores a 5 vezes o limite de exposição ocupacional. Isso aqui para agente de risco avaliado quantitativamente. No caso dos agentes de risco avaliado qualitativamente, a estimativa qualitativa, eles usam aí no índice 1, né? No nível 1, controle excelente, se representar a melhor tecnologia ou prática de controle disponível ali no ambiente para controle do agente de risco. No nível 2, controle em conformidade legal, se o controle segue as normas legais mantidas adequadamente. O 3, controle com pequenas deficiências, se o controle adequado tem pequenas deficiências na operação ou na manutenção. No índice 4, se o controle é deficiente quando esse controle está incompleto ou com deficiências relevantes. E o 5, controle inexistente, é quando as medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas para o caso. E no caso da gradação da severidade, a estimativa deles, o índice 1 traz aí, isso aqui é baseada na metodologia da AIA, tá? Segundo eles. O índice 1, a definição são lesões leves, sem necessidade de atenção médica, é um incômodo ou um mal-estar, por exemplo. No índice 2, né, na gradação 2, lesões ou doenças sérias reversíveis. Na 3, lesões ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional. Na 4, lesões ou doenças incapacitantes ou mortal. E na 5, mortes ou incapacidades múltiplas, ou seja, maior do que 10, que atinge maior do que 10 pessoas no ambiente de trabalho. Então, essa é a estimativa para a severidade deles. Eles também têm um critério de estimativa para a severidade baseada nessa metodologia aqui da AS, né? E o índice 1, a severidade é leve, e aí tem alguns exemplos aqui. É um incômodo, uma insatisfação ou dano leve, sem necessidade de tratamento médico. A 2 é uma severidade menor, é uma incapacidade temporária com necessidade de tratamento médico. A 3 tem a sua descrição, a 4, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou detalhar todos os critérios, mas é que você pode verificar, se você baixar essa metodologia do ESO, você vai ver cada critério exemplificado de forma individualizada, né? E aí, por último, as ações de controle estimadas pelo ESO traz essa tabela com o método de controle e ação com base na gradação de risco, né? Depois do cruzamento entre severidade e probabilidade, vai chegar a uma gradação de risco. Se o risco for intolerável e a certeza da estimativa for certa, por exemplo, e o risco for intolerável, ele sugere que a ação imediata ou interrupção da atividade deve ser tomada. Se o risco for intolerável, por exemplo, e a incerteza da estimativa for incerta, aí exige controle e informação adicional necessários. Da mesma forma, se a estimativa da avaliação seja altamente incerta e o risco intolerável. Para o grau de risco substancial, moderado, tolerável e trivial, da mesma forma, vai ter que ser feito esse cruzamento aqui, a depender da certeza da estimativa, se foi certa, incerta ou altamente incerta. Por exemplo, dá um outro exemplo aqui, se a graduação de risco for tolerável e o grau de incerteza da estimativa for incerta, nesse caso, informação adicional é necessária. Então, as medidas que vão ser tomadas no plano de ação, a depender da gradação de risco, vai seguir esse critério aqui de método de controle e ações estimado pelo sistema ESO. Já a nossa matriz utilizada em 2023, né, as estimativas da EDL quanto a avaliações quantitativas, ela está muito similar à metodologia utilizada lá pelo sistema ESO para avaliações quantitativas, né? A gente traz um nível 5, a gente adotou a matriz 5x5, então no nível 1, exposição mínima, aí seriam para exposições menores do que 10% do limite de exposição ocupacional.
A2 para exposições entre 10% e 50% do limite de exposição ocupacional. Na 3, 50% e 100% do limite de exposição ocupacional. Na graduação 4, que é a exposição excessiva, maiores do que 100% e até 500% do limite de exposição ocupacional, bem similar ao do ESO. E a exposição muito excessiva, que é o nível 5, exposições superiores a 5 vezes o limite de exposição ocupacional. Então, aqui a gente copiou a mesma, pode dizer assim, a mesma metodologia para avaliação quantitativa do ESO. Agora, a diferença está aqui, na gradação da probabilidade de exposição para avaliações qualitativas. Aí a gente fez, aqui está bem característico nosso, a gente que chegou nessa matriz aqui, criou, na verdade, essa matriz aqui. Claro que teve influência de outras, mas isso aqui foi criação nossa. Também são 5 níveis. O controle máximo, que é o nível 1, ele representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível, a qual elimina o risco. Então, a gente deixou esse critério aqui para o controle máximo. O segundo nível, controle alto, é um controle de engenharia para proteção coletiva, seguindo as normas legais, mantido adequadamente. O nível 3, controle intermediário, seria aquele controle administrativo ou de organização do trabalho, de forma adequada, ou controle de engenharia para proteção coletiva adequado, porém com alguma deficiência na operação ou manutenção. Já o nível 4, controle mínimo, seria aquele controle com medida de proteção individual ou controle de engenharia para proteção coletiva ou controle administrativo ou de organização do trabalho incompleto ou incorreto. E o nível 5, controle inexistente, seria para aquelas condições onde não existem medidas de controle alguma ou estas estão totalmente inadequadas para o caso. Então, veja que tem algumas similaridades com a metodologia adotada pelo ESO, mas a gente deu aqui a nossa roupagem individual nossa aqui. E para a gradação da estimativa da severidade, tanto faz para a avaliação qualitativa quanto quantitativa, são 5 níveis também. Nível 1 seria lesão leve, sem necessidade de atenção médica, como incômodo ou mal-estar, por exemplo. 2, lesão ou doença séria reversível. 3, lesão ou doença séria irreversível, que pode limitar a capacidade funcional. O 4, lesão ou doença crítica e incapacitante. E o 5, morte iminente. Então, bem similar também, parecido com a matriz utilizada lá pelo sistema ISO para severidade. E aí, o cruzamento, nossas ações de controle estimativas para o plano de ação se dá, né, pelo somatório dos níveis de probabilidade mais o nível de severidade, e aí esse somatório é que vai classificar o nível do risco, se ele vai ser risco mínimo, baixo, moderado, alto ou elevado. Para cada nível desse tem uma ação requerida. Por exemplo, se o resultado da gradação for mínimo risco, né, risco mínimo, requer apenas disponibilizar informações ao trabalhador. Se for baixo, requer a orientação dos trabalhadores sobre as consequências de uma superexposição e prevenção. Se for moderado, o risco, né, a gradação dele, requer avaliação quantitativa quando aplicável e ações de controle. Se for alto o risco, né, requer ações de controle e posterior avaliação quantitativa, quando aplicável, claro. E se der o risco elevado, requer imediata ação para a redução dessa gradação e posterior avaliação quantitativa, quando aplicável. Então, essas são as ações, a estimativa de ações de controle com base na nossa gradação criada ali pela metodologia da EDL. Agora, por último, eu vou mostrar a matriz dos auditores fiscais do trabalho, que foi sugerida ali naquele artigo que eu mostrei para vocês e publicado na revista de inspeção do trabalho ano passado. Essa é a matriz que eles chegaram após o estudo e o trabalho deles, eles chegaram nessa matriz aqui, que é uma matriz 5x5, também com 5 níveis de probabilidade, mais 5 níveis de severidade. A estimativa, quanto à probabilidade, eles têm algumas diferenças aqui, tanto da nossa matriz, da EDL, quanto a matriz do ESO, né, porque eles trazem alguns requisitos a mais aqui que para atendimento específico dos itens lá da NR1. Então, vai desde altamente improvável a probabilidade até altamente provável, e aí tem esses 3 níveis aqui que devem ser subníveis que devem ser observados. Por exemplo, para o grau 1, altamente improvável, quanto aos requisitos nas normas regulamentadoras,
Ele diz que as medidas de controle existentes representam a melhor tecnologia ou prática de controle possível e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo. Além disso, o perfil de exposição, se for uma exposição quantitativa, né, deve estar inferior a 10% do limite de exposição ocupacional. E as exigências da atividade, o controle representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível e há garantias de serem mantidas a longo prazo. Ou seja, são exigências da atividade relacionadas aí mais à condição ergonômica da atividade. Então, traz essa diferença aqui. No nível improvável, grau 2, probabilidade improvável, também tem que as medidas, quanto ao requisito das NRs, as medidas de controle são existentes e estão em conformidade com as NRs, eficientes e há garantia de que sejam mantidas em longo prazo. As exigências da atividade também, as medidas de controle existentes estão em conformidade com as NRs e são eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo. Já para o perfil de exposição quantitativa, a exposição deve estar entre 10% e 50% do limite de exposição. No nível 3, que seria a probabilidade pouco provável, aí as medidas de controle nas NRs, elas são existentes, são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios, que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias que sejam mantidas em longo prazo, tanto para as medidas estabelecidas por NRs, quanto também as exigências da atividade do trabalho. E para a exposição quantitativa, elas devem estar entre 50% e 100% do limite de exposição ocupacional. Para o nível, a graduação 4, que é a probabilidade provável, as medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos, ou a eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou que sejam mantidas a longo prazo, tanto para os requisitos de NRS quanto as exigências da atividade. E para a exposição ocupacional, deve está entre 100% e 500% do limite de exposição ocupacional. Para o grau 5, que é a probabilidade altamente provável, aí as medidas de controle elas devem ser inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas. Tanto as medidas estabelecidas por requisitos de NR, quanto as exigências da atividade. E o limite de exposição quantitativa deve estar estimado entre acima de 500% do limite de tolerância, limite de exposição ocupacional, né? Acima de 500%, ou seja, condição de superexposição. Já para a escala de severidade, a estimativa criada pela tabela da matriz dos auditores fiscais, ela vai de 1 a 5 também o grau. Aí a característica da lesão ou agravo para o nível 1 é uma lesão, sinal ou sintoma leve com efeitos reversíveis. Aí eles têm alguns critérios, que é capacidade funcional, afastamento médico e alguns exemplos, né? Para a capacidade funcional do nível 1, não limita a capacidade funcional. Afastamento médico, existe tratamento médico, mas não implica em afastamento superior a um dia. E aí tem alguns exemplos aqui, por exemplo, ferimentos superficiais, pequenos cortes ou contusões, irritação de olhos pela poeira, etc., incômodo, irritação. No nível 2, a lesão ou agravo é moderado com efeitos reversíveis. Para a capacidade funcional, não limita a capacidade funcional. Afastamento médico exige tratamento médico e pode implicar em afastamento de até 15 dias. E aí eles trazem alguns exemplos. Lacerações, queimaduras, contusões, entorse, dermatite, asma, etc. No nível 3, a lesão ou agravo é grave, com efeitos reversíveis. Para a capacidade funcional, pode limitar a capacidade funcional. Existe tratamento médico e pode implicar em afastamento superior a 15 dias. E alguns exemplos eles trazem aqui também. No nível 4, a lesão ou agravo é grave com efeitos irreversíveis, ou seja, limita para a capacidade funcional, ela limita a capacidade funcional, mas não totalmente. E afastamento médico exige tratamento médico e pode implicar em afastamento. Aí traz alguns exemplos aqui também, com amputações severas, por exemplo. No nível 5, lesão ou agravo é crítico ou fatal. Quanto à capacidade funcional, ela limita totalmente a capacidade funcional ou pode causar morte. E para afastamento médico, existe tratamento médico e pode implicar em afastamento. Aí traz também alguns exemplos aqui na coluna de exemplos.
Para ações de controle, as estimativas feitas por essa metodologia adotada aqui, sugerida pelos auditores fiscais do trabalho, traz os 5 níveis de risco, né, desde irrelevante até crítico, e as ações que devem ser tomadas. Por exemplo, se a gradação der irrelevante, nenhum controle adicional é necessário. Se der baixo, nenhum controle adicional é necessário, pode-se considerar outra solução ou aperfeiçoar os controles já existentes. Por exemplo, inspeção das medidas de prevenção existentes é necessária também. Se der moderado, devem ser observados estudos para redução do nível de risco por meio de reavaliação das medidas de prevenção existentes e implementação de medidas de prevenção adicionais, se tecnicamente possível e viável. Também a inspeção das medidas de prevenção existentes é necessária para assegurar que os controles existentes serão mantidos. As inspeções devem ser feitas dentro de um intervalo de tempo pré-definido e razoável, e também o monitoramento ambiental e vigilância em saúde são obrigatórios para a gradação moderada. Para a gradação de risco alto, trabalhos em andamento só devem ser continuados se houver medidas administrativas individuais complementares, além da competente supervisão das atividades, e também devem ser desenvolvidos estudos para a redução do nível de risco, com reavaliação após a execução ou implantação das ações propostas. E se der o último nível, né, que é o nível crítico, o trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido por meio da execução de uma ação corretiva. O risco, então, deve ser reavaliado após a execução ou implementação da referida ação. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho deve permanecer proibido. Então, não deve ser continuado o trabalho. Então, essas são as ações requeridas aqui com base no nível de risco da metodologia adotada pelos auditores fiscais de trabalho. Então, a gente chega à seguinte pergunta: qual a melhor metodologia? Será que existe uma melhor metodologia? Eu já posso adiantar para vocês que, no meu ponto de vista, não existe a melhor metodologia, nem melhor nem pior. Claro, algumas são mais adequadas, outras menos adequadas a cada situação, e toda metodologia vai implicar em alguma deficiência em algum momento. Então, diante disso, a conclusão é a seguinte: a própria norma, até o momento, né, haja visto que ela está em revisão, mas até o momento, a própria norma deixa em aberto para a critério da empresa, do empregador, escolher qual metodologia, qual ferramenta utilizar para fazer a avaliação dos riscos e a gradação, né, da probabilidade e severidade. E isso é livre para cada empresa, e também o próprio estudo, né, o próprio artigo dos auditores fiscais que proporam a ferramenta, que foi a terceira que foi apresentada, no próprio estudo deles, eles afirmam que todas as metodologias, todas as matrizes que foram apresentadas no estudo deles, eles avaliaram metodologias da SGH, de outras instituições renomadas, conclusão de que umas são mais eficazes do que outras, mas todas apresentam alguma deficiência em algum momento, né? Porque os riscos no ambiente de trabalho e os ambientes de trabalho, eles são dinâmicos e muito individualizados, cada um tem sua particularidade, então em algum momento qualquer que seja a ferramenta que você esteja utilizando, ela vai apresentar deficiências, que você pode solucionar essas deficiências utilizando uma outra ferramenta que seja mais adequada àquela situação específica, ou você pode também, ao longo do tempo, adaptar, aperfeiçoar a ferramenta que você já utiliza, já adota. Se nessa revisão, ao final da revisão da NR1, desse item, né, específico que está sendo revisado, o próprio governo estabelecer uma matriz ou uma ferramenta específica que deve ser adotada, pronto, a gente vai passar a adotar essa matriz sugerida e indicada pela NR1. Mas, se continuar em aberto aí, fica a critério da empresa, da organização, estabelecer qual é a ferramenta, qual é a metodologia que ela vai adotar para fazer a avaliação dos riscos ocupacionais, e também fica a critério do profissional que vai fazer essa avaliação, qual metodologia ele considera mais adequada a ser utilizada. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Opa, calma aí, antes de você ir embora desse vídeo, eu quero deixar para você aqui os contatos da EDL Segurança do Trabalho. Se você precisar de alguma orientação, de alguma assessoria, de alguma consultoria ou algum serviço de SST, pode entrar em contato conosco através de um dos nossos canais, seja pelo e-mail ou através do nosso WhatsApp. É isso aí, abração, sucesso em seus negócios, sucesso em seu trabalho e até o próximo vídeo. Tchau!